Bom dia, a paz de Deus para todos vocês nesta manhã, que Deus nos alimente com a sua palavra, que Deus nos fortaleça também com a sua palavra. Hoje quero compartilhar com vocês sobre um texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 8, os versículos 11 a 25, que eu passo a ler. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham conseguido e não tinha nenhum. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 7. Ao que Jesus disse: Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora da cidade. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhes as mãos, e perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Até aqui, esse texto. Jesus e seus discípulos estavam na região da Galileia. Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois disso, eles entraram no barco e chegaram em Magdala, onde os fariseus pediram um sinal do céu. E lá, como diz o nosso texto, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Durante essa travessia para Betsaida é que Jesus recomenda isso aos seus discípulos, para que se afastem da doutrina dos fariseus. Jesus faz uso da figura do fermento para lhes dar a entender que a doutrina e os costumes dos fariseus eram perigosos. Eu li em um artigo que na antiguidade o fermento era símbolo de corrupção e putrefação. Os apóstolos entenderam as palavras de Jesus. Interessante é que logo a palavra fermento os fez lembrar do pão, coisa que eles tinham esquecido de trazer. Os discípulos continuavam demonstrando falta de discernimento, apesar de tudo o que já tinham visto. Então Jesus lhes faz perguntas. E que perguntas, não é? Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração endurecido?
Tendo olhos, vocês não veem, e tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Vocês ainda não compreendem? Será que eles, por acaso, não refletiam sobre o que viam e ouviam? Isso também acontece conosco. Assim como eles, temos uma memória curta e nós esquecemos o que Deus já fez. E quão facilmente nós esquecemos-nos do próprio Deus. Quão facilmente esquecemos de reconhecer quem Ele é e tudo o que Ele faz por nós. Diz o texto que quando eles desembarcaram, logo apresentaram diante de Jesus um cego, pedindo que ele o curasse. Vejam, logo um cego, mais um sinal para entender o que é uma visão espiritual. Jesus tira o cego daquela aldeia, Jesus tira ele daquele ambiente de pessoas incrédulas. Provavelmente os religiosos diziam que o homem sofria de um castigo divino. E Jesus o conduz a um novo lugar, a um novo caminho. Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora. Jesus unge os olhos do cego com sua saliva e então pergunta o que ele vê. E o texto afirma que ele recobrou a visão, entrou luz em seus olhos e a vida deixou de ser uma total escuridão. Os discípulos já tinham recebido esta unção. A luz já tinha entrado em seus olhos, só que eles ainda não enxergavam bem. Jesus pergunta se o cego via alguma coisa. Não adiantava saber que a luz entrou em seus olhos, eles precisavam enxergar as coisas como Jesus as enxergava. Os discípulos tinham visto milagres, curas, ressurreições, multiplicação de pães e peixes. Mas, entretanto, eles não enxergavam ainda com os olhos espirituais. Suas visões não estavam perfeitas. O cego via os homens como árvores. Então Jesus torna a pôr as mãos sobre os olhos do cego de Betsaida e, curando a sua mente, o faz ver. É preciso que a luz entre em nossos olhos, mas quem enxerga mesmo é a mente. Que Deus nos ajude nessa reflexão. Que Deus nos faça ver com os seus olhos. Vocês ainda não compreendem, diz Jesus. Que Deus nos acompanhe. Um abraço bem carinhoso para todos vocês e que a bênção e a paz de Deus os acompanhe todos os dias. Amém. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te Senhor, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair.